Só que eu tinha necessidades reais e eu não tinha uma bagagem de DAX muito boa. E aí, apesar de eu ter boas referências ali online, o primeiro material que eu falei assim, cara, esse cara é bom. Então, alguns problemas, alguns cases que você trazia, Túlio, eu via que eu precisava trazer para a fábrica, para o meu ambiente. Eu falei, cara, eu preciso acompanhar esse cara. Porque eu entendia o problema e conseguia contextualizar para o meu problema. E aí eu falei, cara, esse cara vai me trazer uma bagagem de DAX muito grande, porque dentro do Power BI, para quem ainda não conhece, você pode fazer muita coisa de forma simplória, de forma mais padronizada ali. Mas o que te dá um poder absurdo de desenvolvimento é a linguagem DAX, né? E ficou em quanto salário? Eu hoje tá quase chegando aí nos 10, tá quase chegando lá. E aí ele falou, cara, olha, a gente conseguiu aqui uma cadeira de sênior para você. Topa vir trabalhar com a gente? Agora é pegar ou largar. E aí, meu amigo, aí eu não pensei duas vezes, porque aí já era quase 40% a mais do que era na faixa de quanto? Para quase 9, tudo. Então, assim... Quase 9. Cara, tipo, já era muita coisa, cara. Então, assim, realmente não tinha mais como competir. O pessoal da empresa estava comigo também, não conseguiu competir. E home office? E home office? Full, 100% home office. Pô, os benefícios sensacionais. Cara, perfeito. Mano. E aí, acho que vai conhecer, né, uns canal, outro. Daí, a partir de agosto, quando eu vi uma live sua, falei, pô... Aí eu vi que o Power BI era outra coisa. O que você faz com DAX, cara, aí virou a chave de vez. Pô, aí eu vi o verdadeiro poder que o Power BI tem, cara. Caiu no mundo real, entrou no mundo real. Assim, acompanhando suas aulas e fazendo seu curso, hoje mudei totalmente. Eu fazia um Power BI com eu vou até mostrar alguns aí, 2 páginas, mas hoje, com a evolução que eu tenho, com DAX, acompanhando as aulas, eu faço 8, 7 páginas brincando. Bem-vindo ao workshop Analista de Elite com DAX. Se você ainda não me conhece, eu sou Túlio Melibeu e sou especialista em ajudar analistas a se tornarem profissionais de elite dominando DAX. Nesse workshop, você vai aprender o caminho mais rápido e simples para dominar DAX e se tornar um analista de elite. E quando eu falo analista de elite, eu estou me referindo aos profissionais mais bem pagos e mais requisitados do mercado de análises. Um profissional raro, que compõe menos de 1% dos profissionais dessa área. Dominar DAX é a ponte que vai fazer você sair da imensidão comum de analistas que ganham a média de salário para se tornar um profissional com estabilidade na carreira, que pode trabalhar de onde quiser, inclusive de casa, para empresas de dentro e de fora do Brasil. E se você acha que isso é exagero, dá uma olhada no que aconteceu na vida desses analistas que aprenderam esse exato método que eu vou te ensinar nesse workshop. Cara, foi 3 meses. 3 meses? 3 meses. Foi para quanto? Foi para 9.800 agora. Puta merda. Bom demais, né? E assim, tá crescendo o departamento. Aí tu tava em 8,5 na anterior e nessa, foi para quanto? Mais de 10k. Foi para mais de 10, né? Cara, eu fiz para quem não tá inteirado, né? Eu fiz uma entrevista essa semana passada para analista de BI, home office também. E aí me passaram uma prova prática de 3 horas de duração, com um conteúdo considerável aí. E eu falei pro Túlio na hora, eu só consegui fazer por conta do curso, velho. Se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi no curso, eu não acho que eu não conseguiria, não. Com certeza eu não conseguiria, porque foi tudo que eu estudei no curso, caiu lá. Passou ou não passou? Entrou ou não entrou? Passei, meu filho. Passei segunda-feira ontem, né? Já recebi a ligação, já tudo certo. Já faço o demissional da empresa que eu tô... Pedi demissão na mesma hora, né? Já estava esperando por isso. E o pessoal já resolveu, já mandou a fardamento por correio, tudo home office, tá, pessoal? Já mandou fardamento por correio, computador, teclado. Porra, tu lembra que quando tu entrou no curso, tu veio aqui numa aula dessa, aí tu dissesse, não, porque eu quero mesmo ir para a área de dados. Aí eu lembro que eu falei isso. Rapaz,
Em 6 meses, tu tá assim. Foi exatamente. Tu E falou foi isso. quanto? E foi quanto? E foi quanto tempo? Faz 3 meses atrás. Muito faz 3 meses atrás. Tá vendo? Eu chutei pro seu rapaz, em 6 meses tu tá desse jeito. Foi 3, Foi, foi metade. Eu, Errei eu, 50%. assim, Túlio, eu entrei de cara no teu curso e aí foi o que, bicho, assim, de verdade, foi o que garantiu e aumentou 51% do meu salário, tá? Tô entrando aí como analista júnior com R$ 6.500 home office. Então, deu uma guinada muito boa. No teu Comecei em primeiro, junho, como júnior em 2018. 2018, e chegasse ao especialista em quando? Especialista em 2021. 18, 19, 20, 21. Ou seja, em 3 anos, 3 anos. só um percentual aí de salário, aí, desse salário de junho, de quanto tu começou em junho para quando começou em especialista. Uma variação de quantos por cento aí? Uma variação de uma diferença de quase 7 salários. Quase 7 salários. Ou seja, É. em 3 anos. Né? Em 3 anos. E hoje, como especialista 1, tu ganha na faixa de quanto? A partir de 10. Mais de 10, né? Isso. Massa. Impressionante ver essas mudanças de vida, né? E tudo isso só foi possível porque eles passaram a usar o Power BI de uma maneira mais eficiente e profissional, ou seja, usando DAX da forma certa. DAX é a linguagem usada no Power BI para fazer análises, calcular indicadores e produzir gráficos mais avançados, né? Que vão resolver problemas de negócio e trazer inteligência para as empresas. O analista de elite que domina DAX consegue alavancar os resultados dos clientes, seja ele interno ou externo, né? Ou de suas empresas. Consegue verdadeiramente transformar a trajetória de uma empresa. E por isso, esses profissionais são tão requisitados. E imagino que você já deve estar se perguntando, mas se é só isso, por que então todos os analistas não dominam, não usam o DAX da forma certa? E a resposta vem com minha própria experiência. Se você vem do Excel, talvez sejamos um pouco parecidos. Deixa eu explicar. Lá em 2009, eu comecei a trabalhar na maior empresa de energia da América Latina, sempre nas áreas de negócio, como comercialização de energia e logística. E eu sempre fui o cara que calculava os indicadores e fazia as análises no Excel. Só em 2017 eu fui conhecer o Power BI e comecei a estudar e aplicar no meu dia a dia. Eu logo percebi que o Power BI ia ser o futuro em análise de dados e que não tinha mais sentido eu ficar fazendo gambiarras no Excel. Então eu comecei a tentar migrar tudo o que eu tinha no Excel para o Power BI. E logo no começo dos meus estudos eu já entendi que o grande pulo do gato no Power BI estava em dominar DAX. Eu percebi que o DAX era o cérebro do Power BI, pois é através do DAX que fazemos qualquer cálculo no Power BI e extraímos inteligência dos dados. Só que eu logo vi que não ia ser tão fácil assim, que o DAX não era um bicho tão fácil de ser domado. Pois é, eu nem sempre fui o cara do DAX, como muitos costumam me chamar hoje. No começo eu não entendia nada de DAX, tudo parecia confuso, uma pequena coisa que eu mudava em uma fórmula e o resultado mudava completamente. Era muito difícil de entender o que estava por trás do DAX. Como eu vim do Excel, no começo eu ficava tentando trazer a lógica do Excel para o DAX, mas dava tudo errado. Eu ficava tentando encontrar soluções prontas no YouTube para os meus problemas. E quando eu aplicava aquela solução no meu projeto, dava tudo errado e eu ficava sem entender o porquê. Tentava ficar decorando qual fórmula usar em cada situação específica, mas isso também não adiantava nada. Eu já estava entrando em desespero com esse bendito desse DAX, quando veio a grande sacada, né, que mudou meu jogo e minha carreira. Eu pensei, o que dava certo, o que deu certo para aprender o Excel não pode ser o mesmo para aprender DAX. Tudo mudou. Eu estava tentando replicar as coisas do passado para o aprendizado do DAX, que era algo totalmente novo.
Então eu tomei a decisão de limpar minha mente do passado e ir para o DAX com a mente aberta para o novo, sem trazer os vícios do passado. Nesse momento, estávamos no final de 2018. Eu trabalhava na área de logística e o gestor da área de BI lá da empresa ficou sabendo que eu estava cada vez mais apaixonado pela área de dados e me convidou para ir trabalhar nessa área. Em janeiro de 2019, eu estava oficialmente trabalhando na área de BI lá da empresa e estava 100% focado em limpar minha mente dos vícios antigos e dominar o DAX. Eu devorei livros em inglês, participei de dezenas de projetos de BI, onde pude quebrar a cabeça, resolver problemas e calcular vários indicadores com DAX. Comecei também a ser chamado para prestar consultorias para outras empresas, o que me possibilitou me expor a vários tipos de problemas com DAX. Tudo isso foi me dando uma casca grossa em DAX e com o passar do tempo o DAX já não parecia um bicho de 7 cabeças, como no começo da minha jornada. Ainda em 2019, eu fui convidado para ensinar Power BI e DAX em um curso presencial aqui na minha cidade e começar a ensinar tudo o que eu tinha estudado e aplicado nos projetos foi realmente o que solidificou o conhecimento na minha cabeça. Logo de cara, eu percebi que a grande dificuldade dos alunos para trabalhar com Power BI era exatamente o DAX. 99% das dúvidas estavam sempre relacionadas a DAX. Então eu precisei criar uma forma simples e rápida para fazer com que DAX deixasse de ser um calo para os analistas. Porque, por mais que eu ensinasse as técnicas, os alunos não aprendiam e o pior de tudo, cometiam os mesmos erros que eu cometi lá no começo da minha jornada. Ou seja, tentavam trazer para o DAX a lógica do Excel, queria decorar a fórmula, pesquisava a solução pronta no YouTube, tudo que eu sabia que não dava certo. Mas isso me deu um estalo. Só repassar o que estava nos livros e minha experiência prática não ia adiantar. Fazendo desse jeito, eu estava me comportando como um professor universitário, que é como a grande maioria dos professores se comportam. Eu precisava me transformar em um professor do mundo real. Então, eu comecei a estudar como os seres humanos aprendem. Eu realmente estava determinado a mudar a vida dos meus alunos. E descobri que, além de aulas teóricas, com conteúdo, todo aprendizado duradouro precisa de revisão sistemática, acompanhamento e alguém que consiga tirar as dúvidas do dia a dia, depois que o aluno coloca a mão na massa. Sempre vai surgir dúvidas. Então, eu criei um método de estudo, do começo ao fim, do conteúdo à prática, bem objetivo, sem enrolação, para que meus alunos conseguissem deslanchar no mundo do DAX e das análises. E, claro, na carreira. Mas, para ser realmente prático, só tinha um jeito: partir para o online. E a vantagem do online é que, além de eu conseguir um retorno maior pelo meu trabalho, eu conseguia alcançar muito mais profissionais. Foi assim que surgiu o meu método, o DAX Elite, com um acompanhamento super próximo dos alunos, com encontro ao vivo, regulares pelo Zoom, revisão constante dos conteúdos ensinados, uma comunidade de suporte para tirar dúvidas e passar exercícios do mundo real. Lá em 2020 eu lancei minha primeira turma online e tudo isso que eu tinha imaginado realmente se concretizou e acabou se tornando o grande diferencial do meu método, que é a revisão do conteúdo já dado, acompanhamento regular para tirar dúvidas e exercícios do mundo real. Esse é o grande segredo que transformou a vida desses alunos que você viu aqui, que se transformaram em analistas de elite e estão preparados para enfrentar os desafios nas empresas, seja a empresa que for. Então agora, bora lá. Bora lá, vamos entender por que o DAX é o cérebro do Power BI e por que ele vai te transformar num analista de elite.
Primeiro eu quero que você perceba que o DAX serve para isso, para te capacitar a fazer qualquer tipo de análise no Power BI, fazer gráficos avançados, criar indicadores inteligentes. O DAX é o que permite ao analista fazer a modelagem do negócio. Ele é o poder da análise. Quem não domina DAX fica em maus lençóis, de mãos atadas e não consegue responder perguntas comuns e básicas dos gestores. Você só vai conseguir resolver os problemas e responder as perguntas de negócio de forma eficiente se dominar DAX. É como eu costumo dizer, Power BI sem DAX é como dirigir uma Ferrari só na primeira marcha, ou seja, não tem sentido, né? E muitos analistas que começam a trabalhar com Power BI e aprendem o básico de DAX acabam passando pelo famoso efeito Dunning-Kruger. Não sei se você já ouviu falar, talvez você conheça, talvez não. Mas o efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo descrito por dois psicólogos americanos, David Denning e o Justin Kruger. Segundo eles, esses pesquisadores, algumas pessoas acreditam que sabem mais do que realmente sabem, ou que são mais competentes do que realmente são. E é comum encontrar esse efeito entre os profissionais que trabalham com BI e DAX. E é fácil entender por que isso acontece. O cara começa com pouco conhecimento e já consegue fazer um dashboard todo coloridinho no Power BI. O Power BI possibilita isso, né? Bem bonitinho, que olhando de relance parece uma obra-prima. Aí o cara acha que já é ótimo, que já é o fodão. Ele não sabe de nada, né? O conhecimento está lá embaixo, mas se acha ótimo, porque com uma formulazinha bem bestinha já dá para fazer, já para ter um alto resultado, né? Ele apresenta isso para o gestor e o gestor acha massa. Pô, cara, você mesmo que fez isso aí? o dashboard todo bonitinho, só que você usou os recursos mais básicos e simples, né? O feijão com arroz do BI. Só que quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe nada. O resultado é a diminuição da sua confiança, ou seja, quanto mais aumenta o conhecimento, mais diminui a confiança, até esse ponto de inflexão. E é a partir desse momento que começa a virada. Aqui o analista começa a decolar de novo e você se torna um expert, um especialista na sua área. Você percebe que é muito bom, mas também enxerga suas limitações. Você tem confiança e consciência total do ponto em que está. Por isso, cuidado com o efeito Dunning-Kruger para não achar que você está lá no topo, né? Que é o top do mercado, mas na verdade só faz o feijãozinho com arroz, um relatóriozinho basicão, né? No começo até dá certo, né? Mas quando os gestores, né, os requisitantes começam a exigir coisas novas, adicionar novos dados, adicionar tabelas, colocar informações de diversos lugares, pedindo diversos tipos de gráficos, de análise, eita, né? Aí danou-se, né? Aí o cara se perde porque não sabe os conceitos, não conhece a lógica, né? Erra na modelagem dos dados, né? Aí a pessoa passa de herói a vilão num estalar de dedos. Por isso, analista tem a obrigação de dominar DAX, principalmente para conseguir entender exatamente todos os requisitos de negócio especificados pelos clientes ou pelos gestores. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. O gestor vem com uma demanda e simplesmente passa um mês e você não entrega, ou demora, né, um mês para realizar uma tarefa que poderia ser feita em 5 minutos se dominasse realmente os conceitos do DAX. Então, para você não cometer mais esse tipo de deslize, né, eu quero te mostrar os 8 principais erros que os analistas cometem no DAX e Power BI, que te impedem de se tornar um analista de elite. Então vamos lá, foco total, por favor, papel e caneta na mão, porque agora nós vamos falar dos 8 principais erros que os analistas cometem em DAX e no Power BI e os impedem de se tornar um analista de elite. Papel e caneta na mão, foco total, porque nunca mais você vai
não pode cometer esses erros, tá? Esses erros te afastam de se tornar um analista de elite, tá? São erros que 99% dos analistas cometem, tá bom? E eu vejo muito isso por aí, tá? Eu trabalho com isso, tenho centenas de alunos, dou consultoria e eu não tirei isso do nada, né? Eu tirei isso da minha experiência aí, de alguns anos trabalhando com Power BI, tá? O processo de BI que começa aqui nas fontes dos dados, banco de dados, transacionais, planilhas, web, APIs, etc., né, passa por um processo de extração, transformação e carga de dados, o famoso ETL, né, e daí vai para uma base analítica, né, no modelo fato de dimensão, um data warehouse, um lake house, um data lake, para daí sim ir para o modelo de dados, né, que aqui sim é onde está o DAX, né, são os relacionamentos, o esquema estrela, os dados, os metadados, né, que são as características dos dados, as medidas, olha só, as medidas aqui, regra de segurança, está aqui também, agendamento de carga, tudo isso está aqui no nosso modelo de dados, que também é chamado modelo semântico, né? E a partir disso tem a camada 3, que efetivamente é a camada visual, e a partir disso tem o compartilhamento e distribuição, né? Claro que com o Power BI você pode fazer as camadas 1, 2 e 3 todas unidas, né? Dentro de um único arquivo de Power BI, em projetos mais simples. Mas em projetos mais robustos, é interessante que as camadas 1, 2 e 3 estejam separadas, tá? Também é possível fazer isso de forma separada com o Power BI, né? Com o Power BI é possível fazer 100% disso, né? Como também é possível fazer a camada 1 em uma ferramenta externa, uma ferramenta de ETL externa, tá? E a camada 2 e 3 com o Power BI, tá bom? Então, estou dando a visão geral, tá? Mas vamos entrar aqui no nosso erro, que é só ter visão operacional de ferramenta e não a visão de general. Tá? O que é essa visão de general, né? O erro é, foca só no seu processo ou na sua caixinha e não tem visão do todo, né? Que eu estou chamando a visão general, a visão do todo, né? Uma visão ad hoc, uma visão holística. Não entende como os processos estão interrelacionados, como um processo impacta no outro ou como as áreas de sua empresa estão interrelacionadas. Então esse entendimento desse fluxo aqui, claro, esse é um fluxo genérico, né? Você vai ter, cada empresa vai ter um fluxo específico desse aqui, esse é um fluxo genérico, tá? Você vai, na sua empresa vai ter um processo específico dela, que está mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui se encaixa mais ou menos para tudo, tá? Mas você não pode, né, focar só na sua caixinha, né? Por exemplo, só no DAX. Não. Como é que o ETL impacta no DAX? Ou como os dados que são imputados no sistema impactam no ETL? Como o DAX impacta no visual? Como as regras de segurança impactam na camada visual? Como as áreas estão interrelacionadas? Né? Como é que é o organograma da sua empresa? Né? Quem são as áreas clientes? Né? Como é que o processo funciona? Como é que chega uma demanda de BI para a sua área? Tá? Quem foca só no operacional e em apertar botão vai ser sempre um bom operador e não vai crescer da empresa. Se você for só um apertador de botão, né, um ferramenteiro, vai ficar estagnado. Né? Quem não tem a visão do todo não cresce na carreira e não conquista as melhores oportunidades. Então, ter a visão do todo, a visão que eu estou chamando aqui visão de general, é fundamental e esse já começa aí com esse erro. Né? Um dos principais erros é esse, é o cara ter só a visãozinha do umbigozinho dele e não ter a visão do processo como um todo, né? Das relações entre cada área da empresa, tá? Das etapas antes de chegar em você, das etapas após chegar em você, dos seus fornecedores internos, dos seus clientes internos. Então, ter esse entendimento aí é fundamental, senão você vai ser só um operador, né? Não vai ser um analista de elite, tá? Beleza? Então, o analista de elite precisa ter a visão de general, a visão do todo, visão de general. Sempre começa com a visão de general para depois ir descendo no detalhe, certo? Erro número 2, trazer a lógica do Excel para o Power BI. Eu também já cometi esse erro e é completamente compreensível, né? Mas trazer a lógica do Excel para o Power BI só vai te afastar de se tornar um analista de elite, né? A lógica no Power BI é completamente diferente da lógica do Excel, né? Porque o Power BI e o DAX trabalham em cima do quê? Do modelo de dados, né? Aquela modelagem lá, tabela fato, tabela dimensão, aqueles relacionamentos entre as tabelas. Enquanto que a filosofia do Excel é o tabelão, né? É juntar tudo em um tabelão, criar tabela dinâmica
e a partir disso fazer as análises. Tá? No Excel, o foco está em aprender a usar uma ferramenta. Né? O foco do Excel é o quê? Tem conceito por trás do Excel? Basicamente não, né? É focar na ferramenta, é decorar aquelas coisas lá que tem lá dentro do Excel, da ferramenta. Né? Já no Power BI, né? No Power BI, o foco tem que estar primeiro em aprender os fundamentos e conceitos de BI. O grande problema do cara vir do Excel para o Power BI é que no Excel o foco está na ferramenta, aí o cara quer trazer o foco de ferramenta também para o Power BI. Aí vira um ferramenteiro. Aí fica querendo decorar ferramenta. Né? Só que o Power BI é só um veículo, né? É uma ferramenta de BI. Você não pode querer aprender uma ferramenta sem saber antes os conceitos de BI. É dificílimo, né? Como é que eu vou aprender uma ferramenta, eu vou aprender a dirigir um carro sem aprender as regras de trânsito antes? Né? Então, você não pode querer aprender a usar a ferramenta de BI sem saber antes os conceitos de BI. Isso é um erro grave, né? E só depois você vai aplicar esses fundamentos e conceitos que você aprendeu em uma ferramenta. No caso, o Power BI, tem outras também, né? O Power BI é a nossa preferida aqui, é a líder, né, do mundial, né? Se você usar o Power BI DAX sem saber os fundamentos e conceitos, você será apenas um ferramenteiro e não um analista. O analista de elite domina os fundamentos e os conceitos de BI e sabe aplicar esses fundamentos e conceitos na ferramenta do Power BI. Isso é diferente, completamente diferente de um ferramenteiro, o cara que só sabe apertar o botão na ferramenta. E às vezes as coisas acontecem ali por trás e ele nem sabe o que está acontecendo. Né? Se você agir dessa forma, você vai estar sendo um ferramenteiro, um operador e, obviamente, não vai crescer na carreira. Né? Então, portanto, é fundamental aprender a ferramenta. Cara, não estou dizendo que não tem que aprender a ferramenta, claro que tem. Mas é mais fundamental ainda entender os conceitos por trás. Até porque quando você entende os conceitos, o fundamento, a ferramenta, às vezes, pode ser qualquer uma. Né? Você aprendeu a dirigir, aprendeu as regras de trânsito, aprendeu a dirigir, pode te dar qualquer carro na mão que você vai dirigir. Né? Às vezes, até você pega um carro diferente, demora um pouquinho, né, para pegar a manha do carro, né? Mas com o tempo você pega. Né? Exemplos aqui, né? Só saber usar o MX Project, o Microsoft Project, que é a ferramenta de gerenciamento de projetos da Microsoft, não te torna um gestor de projetos. Né? Eu saber usar o Project não me torna um gestor de projeto, me torna um ferramenteiro de Project. Né? São coisas completamente diferentes. Só saber usar o AutoCAD não te faz um projetista, te faz um ferramenteiro de AutoCAD. E aí vem só saber usar o Power BI, não te faz um analista de BI. Né? Aquela história, só saber usar o Power BI não te faz um analista de BI. O analista de elite não é um analista de ferramenta. Olha só, você não pode até te chamar, né? O nome pode até ser analista de Power BI. Tem muito cargo assim, né? Muita vaga, consultor de Power BI, analista de Power BI. Apesar do nome, se você tiver um cargo com esse nome, ou se você for ter um cargo com esse nome, participar de alguma vaga para um cargo de analista de Power BI, entenda, né? O nome pode ser esse, mas o seu comportamento não é de um analista de ferramenta. É de um analista de dados, né? Que trabalha com a visão do todo, que sabe os conceitos, os fundamentos por trás e aplica isso, claro, em uma ferramenta. No caso, nossa preferida aqui, preferida nossa não, né? Do mercado, é o Power BI. Então, o analista de elite não é um analista de ferramenta, tá? É um analista de dados que entende fundamentos e conceitos. Tá? Então, esse é o erro número 2. Se você estiver se comportando assim, cuidado, vamos tratar de mudar isso a partir de hoje, porque eu quero todo mundo aqui se tornando um analista de elite muito em breve. Vamos para o erro número 3. Fazer a modelagem dos dados errada. Esse aqui é clássico, né? Aqui é clássico, né? Esse erro acontece exatamente por você tentar trazer a lógica do Excel para o Power BI e não dominar os conceitos e fundamentos de BI. É o que eu falei, né? Esse erro vem do erro número 2 também, né? Modelagem de dados é a fundação da casa em projetos de BI, né? Então, no projeto de BI, a base aqui, nesse caso aqui, ó, a base aqui embaixo, é a modelagem, né? É como se o visual, a camada visual, fosse o telhado, né? Às vezes o cara quer resolver um problema de telhado, quando o problema está na base, está na fundação, não adianta nada, né? Então, o cérebro, né? A fundação da casa é o modelo de dados, são os relacionamentos. Então vamos falar aí de alguns erros clássicos de modelagem de dados que eu vejo toda semana aí no meu dia a dia. Ó, primeiro erro. Não criar uma tabela de dimensão calendário. Tá?
não criou uma tabela de dimensão calendário. Nesse caso aqui, ó, cadê a tabela de calendário? Olha só, né? E aí veio também, ó, o outro erro é não dar nome intuitivo para as tabelas. Tá? Olha os nomes da tabela. Ele deixou o mesmo nome do banco de dados, ó, public, tananã, né? Ele deixou o mesmo nome, não renomeou as tabelas, né? E não criou nosso calendário, nossa tabela de calendário, para a gente fazer análises temporais, né? Para a gente unificar todas as datas do modelo, vai ter esse calendário. Né? Calendário ela é para criar análises temporais e para unificar as datas do modelo. Toda tabela fato que tem uma data vai relacionar com o nosso calendário. Tá? Então, é fundamental ter uma tabela de calendário personalizada, de acordo com o requisito do projeto, no seu modelo de dados, como também é fundamental dar nome intuitivo para as tabelas e também para as colunas. Tá? Isso aqui é real, tá? Estou tirando de caso, isso é print de projeto real, tá bom? Então, tudo que eu estou trazendo aqui é real, eu não criei isso aqui só para trazer para cá, não. Isso é real, eu dei print de um projeto real para trazer aqui, tá? Então, começamos aí. Calendário e nome intuitivo para a tabela, para a coluna. O que mais? Vou passar aqui. Né? Usar relacionamentos bidirecionais. Né? Então, o que é o relacionamento bidirecional? É o que essa setinha, né? Dupla aqui, né? Tanto vai quanto vem. Então, essas setinhas aqui indicam o sentido, a direção, né? A direção do filtro. Tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que essa tabela aqui de equipamento está filtrando essa tabela aqui de local, ó, porque a setinha está vindo de cima para baixo. Tá? Já nessa da direita aqui, que está destacada, o sentido vai tanto dessa local instalação para essa outra aqui da direita, quanto da direita para a esquerda. Né? Então, isso deve ser evitado o máximo possível, esse relacionamento com sentido bidirecional. Tá? Por quê? Porque isso pode causar uma coisa chamada ambiguidade no modelo de dados. Né? O que é ambiguidade? Ambiguidade é uma tabela filtrar outra por mais de um caminho diferente. Isso pode causar resultados inesperados nas suas medidas DAX. Pode causar resultado inesperado, como também prejudica a performance do modelo. Então, muito cuidado com relacionamentos bidirecionais. Né? Ele vai ser, realmente, são usados em exceções e devem ser evitados o máximo possível. Tá? Relacionar dimensões entre si ou fatos entre si. Outro exemplo aqui, né? Um calendário, dimensão veículo, dimensão cliente, F-venda. Aqui tem um probleminha, né, do relacionamento bidirecional. Tá? Aqui outro probleminha do relacionamento bidirecional. Aqui está o relacionamento inativo, né? Tudo bem. Né? Mas se esse relacionamento aqui estivesse ativo, não existe esse relacionamento aqui entre duas dimensões. Né? Como também não existe relacionamento entre fatos. Né? Não pode relacionar dimensão com dimensão, nem fato com fato. Tá? Então, dimensão relaciona com fato. Né? Também a cardinalidade MM, né? Muitos para muitos, né? Que é o caso aqui. Ó. Esse cliente aqui, muitos aqui, com F-venda, muitos aqui, não tem sentido isso. Né? É um do lado do cliente, né? Não poderia ser esse muitos aqui, era para ser um, né? Do lado do cliente, para muitos na F-venda. Né? Então, no lado da dimensão, é um, e para muitos do lado da fato. Né? Então, já tem, de cara, a gente vê que tem algum problema aqui nessa dimensão clientes. Né? Cada linha tinha que ser um único cliente. Tá? Então, muitos para muitos também é um relacionamento que deve ser evitado o máximo possível, como também não devem ser relacionar dimensão com dimensão, nem fato com fato. Tá? Não separar em tabelas fato e tabelas dimensão. Olha só. Né? Também, olha esse ninho de rato aqui. Né? O que é um fato, o que é uma dimensão aqui? Eu não sei. Né? Eu olho para isso e fico perdido. Né? Imagina, você outra pessoa pega esse projeto aqui, fica completamente perdido. Né? Então, também, separa o que são as tabelas fato, o que são tabelas dimensão. Bota um Fzinho na frente, F vendas, F pedidos, né? F acidentes, tá? F requisições. Como na dimensão também, bota um D na frente, um DIN, um FACT, né? DIN, D, F, FACT, tanto faz. O importante é ter algo que identifique o que são fatos e o que são dimensões. Né? Muitas vezes a pessoa nem identifica, porque nem ela mesma sabe, né? Nem ela mesma sabe o que é esse conceito de fato e dimensão,
então já fica vendido por aí, né? Então, é outro erro também. Outra coisa, né? Importar as tabelas do banco transacional e relacioná-las, isso também é clássico, né? O cara simplesmente pega a tabela do banco de dados dele, então lá um sistema lá de vendas, né? Ele vai lá no banco, tem acesso ao banco, por exemplo. Pega uma tabela pura lá, do jeito que está, e traz ela para o modelo de dados do Power BI, né? O que é que o cara está fazendo se ele fizer isso? Ele está pulando essa etapa aqui, ó. Ele simplesmente está pulando essa etapa aqui de ETL. Os dados estão vindo direto aqui da fonte para o modelo, para a camada 2. A camada 1 tá pulada, né? Ele pulou da fonte direto aqui para a camada 2. Né? Então não vai ter uma base analítica. E a base para a BI tem que ser uma base tratada, uma base analítica. Né? Você não pode nunca fazer isso. Né? Carregar, importar, né, as tabelas puras do transacional para o seu modelo de dados do Power BI, sem antes passar por um processo de ETL, né? De extração, transformação e carga de dados. Tá? Então esses dados precisam ser tratados para eles estarem na modelagem dimensional, né? Fato e dimensão, que é o nosso esquema estrela. Tá? Então isso aqui também é caso real, né? É um caso real que esse projeto aqui fica inviável, né? Se você fizer isso aqui, vai ficar inviável de fazer qualquer coisa mais para frente, tanto no DAX quanto na parte de visualização, né? Fica inviável totalmente e a performance foi para o lixo aqui, né? Foi para o chão a performance, totalmente sem performance, tá? Então, um resumozinho aqui, né? Desses erros aí que com certeza você, a partir de hoje, nunca mais vai cometer, tá? Então, vamos fazer um resumo aqui de modelagem. Não usar a tabela calendário, não trabalhar com tabela fato e dimensão, não usar o esquema estrela, fazer relacionamento bidirecional, relacionamento com cardinalidade muitos para muitos, também deve ser evitado o máximo possível, importar tabelas do transacional, né, diretamente do banco original, do banco transacional e relacional, do banco de produção, e sair relacionando no modelo de dados, sem ter passado por um processo prévio de tratamento, isso também nunca faça isso. E também não remover colunas desnecessárias, tá? Não remover colunas desnecessárias no seu modelo de dados é um erro também. A gente viu aqui em alguns casos, eu até não falei, né? Mas nesse caso aqui, ó, esse caso aqui é um exemplo. Ele simplesmente trouxe a tabela bruta e não removeu colunas desnecessárias, né? Então aqui também, né? Tô vendo muita coluna aqui, quase certeza aqui que isso tudo não está sendo usado, né? Então colunas que não vão ter uso, você remove do seu modelo de dados para deixar ele mais leve, tá? Isso contribui para performance, tá? Então, um resumozinho do erro 3, né, os principais erros cometidos em modelagem de dados. A partir de hoje, nunca mais você vai cometer esses erros aí, tá? Então, agora de modelagem, vamos para o erro número 4, que é querer resolver algo na visualização quando o problema está na fundação, na modelagem. Olha esse exemplo aqui, ó. O cara mandou para mim pelo Instagram, né? Bom dia, me dá uma ajuda, por gentileza. Estou filtrando 2 tabelas para fazer a classificação de 2 grupos diferentes. Quando faço isso, aparece uma linha relacionada a outra tabela. Como faço para retirar essa linha e ficar só nas equipes? Não tenho a mínima ideia, meu amigo. Não tenho a mínima ideia de como faz isso, né? Por quê? Porque eu não conheço o seu modelo de dados. Como é que você está focando no telhado? Você está me trazendo um problema de telhado, né? Quando o seu problema possivelmente está na fundação, está na modelagem. Então, eu não posso falar nada do telhado sem ver antes sua fundação, sem ver sua modelagem. Tá? Então, isso é clássico também, né? O cara foca no telhado, foca no gráfico, nos relatórios, só que o problema está lá atrás, está lá embaixo. O buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, é na fundação. Então, tem que rever aí sua fundação, sua modelagem, para só depois partir para o telhado, partir para a camada visual. Tudo está interconectado, está relacionado. Né? Como errou lá atrás, vai estourar lá na frente. Né? Errou no ETL, vai estourar na modelagem. Errou na modelagem, vai estourar no DAX, que por consequência vai estourar na camada visual. Tá? Então tudo isso está interconectado. Né? Vamos para o erro número 5, que é só querer decorar fórmulas, assim como no Excel. Né? Olha aí, mais uma coisa aí que vem do Excel. Né? O cara acha que está no mundo do Excel, né? Querendo aprender formulazinha, querendo regra pronta. Né? Fórmulas não resolvem problemas sozinho.
Né? Não adianta ficar decorando formulinha, né? Só decorar fórmula não adianta nada. Por quê? Porque normalmente você vai precisar combinar várias funções para chegar em uma solução. Né? Então, em problemas, né, em projetos profissionais, o analista uma fórmula DAX do cara ali vai ter 30 linhas, 50 linhas, né, combinando várias funções. Tá? Então, ficar decorando formulinha, funçãozinha, isso não adianta nada. Por quê? Até porque as funções estão lá na documentação, né? Você bota no Google, na própria documentação da Microsoft, ele explica cada função. Eu odeio decorar, eu não decoro, né? Eu sei algumas, né? Tenho noção de algumas e muitas vezes eu vou lá na documentação tirar dúvida sobre ela, quando eu vou usar ela. Vou lá, tiro a dúvida, leio a documentação e aplico. Tá? Então, ficar decorando forma não é o que vai te levar a dominar DAX e se tornar um analista de elite. Tá? Até porque, como eu falei, para resolver seus problemas com DAX, suas fórmulas vão ser combinar várias, né? Vai ser ali 30, 50 linhas combinando várias funções. Tá? O erro 6 é querer aprender através de exemplos parecidos ou querer uma fórmula pronta para seu indicador. Isso é clássico também, né? O cara já me perguntaram, né? Como é que eu calculo rotatividade, né? O turnover? Como é que eu calculo a rotatividade de empregados com DAX? Eu não sei, meu amigo. Não sei, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque eu não sei qual é a regra de negócio de rotatividade. Para a sua rotatividade, qual é a regra de negócio? Qual é o requisito do seu projeto? Os dados, como é que estão distribuídos os dados? Qual é a granularidade dos seus dados? Como é que são os seus dados? Qual é o seu modelo de dados, sua modelagem? Então não adianta nada. Como é que eu calculo faturamento? Não sei, que depende. Né? Como é que eu calculo qualquer coisa? Não adianta eu quero dizer como é que calcula tal coisa, porque tudo depende das regras de negócio, daquele indicador, depende dos requisitos, depende de como é que estão os dados, como é que eu calculo o faturamento. Não sei, depende. Pode ser simplesmente uma soma de uma coluna, pode ser de várias formas diferentes, pode ser uma média, depende de como é que estão os dados na tabela distribuída. Depende, não sei, né? Depende do seu modelo de dados, né? Da modelagem dos dados. A modelagem dos dados, como eu falei, impacta em tudo. Né? Então não adianta nada você querer aprender exemplo parecido, né? Até porque o exemplo parecido lá, recorrência de cliente. Né? Tem vídeo meu no YouTube sobre recorrência de cliente. Quer dizer que vai se aplicar para você? Possivelmente não. Porque o vídeo que eu fiz lá, que tem lá no YouTube, que a galera faz, né, de exemplos, de cases, são com a regra de negócio dele, né, do vídeo. Né? E suas regras de negócio podem ser diferentes. Seus requisitos podem ser diferentes. Seus dados, as regras, a lógica dos seus dados, o grão, o nível de detalhamento pode ser diferente, né? O seu modelo de dados vai ser diferente. Então você fica vendo um videozinho no YouTube, quer Ctrl+C, Ctrl+V, não adianta. Não adianta Ctrl+C, Ctrl+V. No Power BI, em DAX, não adianta Ctrl+C, Ctrl+V. Adianta entender os fundamentos e os conceitos. Uma base sólida, que adianta ter sua base sólida em DAX. Aí sim, você aplica aquilo ali, ou adapta, né? Você sabe adaptar aquilo para o seu caso, né? Porque realmente não adianta nada, né? Se você não souber adaptar aquela solução para a sua situação específica, vai ficar vendido também. Tá? Então esse é o erro número 6. Erro número 7. Querer aprender por YouTube ou ficar perguntando em grupo de WhatsApp. Esse aí também, né? Quem é que fica só pesquisando? Esse está alinhado aqui também com esse, né? O cara bota no YouTube lá, recorrência de cliente, né? Aí tem um videozinho lá de recorrência de cliente. Aí o cara quer Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta, não vai adiantar. Tá? Os conteúdos no YouTube são soltos, né? E fora de ordem. Então querer aprender por YouTube, né? É um pouquinho complicado, né? Conteúdo todo solto, né? Desordenado. O YouTube deve ser usado para consulta rápida. Aí sim, né? Tirar uma dúvida específica, né? Pode até achar uma solução, mas vai ser só um paliativo. Às vezes, né, você até acha uma solução pronta, que dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Para o seu caso, às vezes é raro, né? Mas dá. Sim, mas e aí? Aí você vai ficar... É um paliativo isso, né? Isso você tomou a aspirina, mas não foi na causa. Não foi na causa raiz. E aí? E no próximo? Aí você vai tentar também achar a solução pronta no YouTube para Ctrl+C, Ctrl+V, vai ficar perguntando em grupo de WhatsApp, vai ficar mendigando
ajuda dos outros, de uma pessoa mais experiente, de um analista sênior, ou de grupo de WhatsApp, de YouTube, vai ficar mendigando, né? Você quer o peixe pronto versus aprender a pescar, né? Você quer o peixe pronto ou quer aprender a pescar, né? Então aqui o objetivo é te ensinar a aprender a pescar, né? É te dar uma base sólida, onde você vai aprender a pescar sem ficar dependente, se tornar independente. Se tornar uma pessoa independente, não depender de YouTube, não depender de ajudinha, de mendigar pergunta em grupo de WhatsApp, que eu sei que fica dependendo da boa vontade dos outros, né? Então, isso é um erro também, isso te afasta de se tornar um analista de elite. E vamos para o oitavo e último erro, que é começar a escrever uma fórmula sem saber exatamente o que vai ser feito, né? Quem nunca fez isso, né? Abre lá uma barra de fórmula, aí escreve lá o nome da medida, igual a, às vezes até já bota até um calculate ali. Calculate, abre o parênteses, tá? Ei, e aí? Aí começa a pensar, peraí, deixa eu ver. Aí começa a chutar, né? Pior de tudo é isso, né? Por quê? Porque isso acontece, porque falta de método. Falta de método, né? Existe metodologia para isso. A gente vai detalhar a nossa metodologia na aula 2. Fica tentando chutar fórmulas. Adianta ficar tentando chutar fórmulas, né? Liga o carro sem saber para onde vai, né? Como você ligasse o carro sem um GPS, né? O que é mais fácil? Você liga o carro e bota o Waze lá, ele já te dá o caminho, você já sabe o caminho para seguir, ou você liga o carro sem saber para onde vai. É a mesma coisa. Você cria vai lá na barra de fórmula, escreve um calculate, abre parênteses e começa a pensar. Você está ligando o carro sem saber para onde vai, né? Eu estou aqui para te dar o caminho do seu GPS, né? Estou aqui para ser seu GPS, né? Então, esse problema acontece porque você não tem metodologia, não tem também ainda uma base sólida em DAX, né? Aí na aula 2 a gente vai aprofundar mais nessa metodologia, tá? Então, esses aí foram os 8 principais erros que você nunca mais vai cometer no DAX. Agora que você entendeu os principais erros que te impedem de dominar DAX e se tornar um analista de elite, eu quero que você anote quais desses erros você está cometendo ou já cometeu e também qual erro você já pode corrigir de imediato em algum projeto que você esteja trabalhando. E agora eu quero revisar tudo o que você aprendeu nessa aula. Você aprendeu que dominar DAX é a ponte que vai fazer você sair da imensidão comum de analistas que ganham a média de salário para se tornar um profissional com estabilidade na carreira, que pode trabalhar de onde quiser, inclusive de casa e para empresas tanto dentro quanto fora do Brasil, né? Você aprendeu os 8 principais erros que 99% dos analistas cometem com DAX e vão te impedir de crescer na carreira e se tornar um analista de elite. A partir de hoje, você nunca mais vai cometer esses erros. Você também aprendeu que o meu método, né, o DAX Elite, é um método campeão na formação de analistas de elite com DAX. Eu deixei aqui embaixo o link com uma lista de exercícios para você fazer para fixar melhor o conteúdo dessa aula. Eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa aula ou se ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui. É muito importante para mim ter esse feedback, tá? A próxima aula vai ser liberada quarta, às 8 horas da manhã. E nela você vai aprender os pilares do método DAX Elite, que vão te fazer realmente dominar DAX e se tornar um analista de elite. E como já aplicar de imediato esses pilares no seu dia a dia, conseguir fazer qualquer análise avançada no Power BI e desenvolver seus projetos de forma certa, otimizada e com performance. Então não perca de forma alguma a próxima aula. Te vejo lá. Um abraço. Um paralelo aí. O que é que mudou na tua vida na época que tu tinha que estar às 6 horas da manhã batendo ponto lá na linha de produção para hoje? Vamos lá. Primeiro, né? Minha filha foi primordial. Quando a minha filha nasceu, eu já trabalhava em fábrica. Então, assim, a minha filha, às vezes, eu só via ela à noite. E quando eu chegava em casa, às vezes, ela já estava dormindo. Então, assim, pessoalmente falando, é muito bacana hoje eu conseguir fazer um dever de casa com a minha filha. Eu levo a minha filha na escola todo dia.
Olha que privilégio que eu tenho. Então, assim, a minha relação pessoal com a minha filha melhorou. Com a minha esposa melhorou, porque eu estou em casa, melhorou meu ambiente familiar, melhorou. Minha qualidade de vida em geral, né? Cara, eu precisava ir num dentista, eu perdi a obturação, eu fiquei 2 anos enrolando para fazer tratamentos dentários que a fábrica não me permitia. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo organizar a minha agenda e a minha gestão, né, minha chefe e o meu ambiente de trabalho me permite que, se eu tenho uma consulta médica ou um dentista, alguma coisa, 10 horas da manhã, eu consigo ir. Né? Eu consigo ir. Eu trabalhava de uniforme e de botina, estava sempre com calo no dedão. Né? Estava sempre com calo no dedão. O meu uniforme hoje é bermuda e chinelo. Né? Hoje, eu nem preciso nem falar do sono, né? Da qualidade do sono. Eu tinha que levantar às 5 horas da manhã para estar na fábrica, para levantar, para me arrumar, para me vestir, para sair de casa correndo, começar o dia pilhado. Eu consigo tranquilamente, se eu vou ter uma primeira reunião 8 horas ou 8h30, eu consigo levantar às 7h30, ir na cozinha, pegar meu café, ligar meu computador, tomar meu café aqui e começar a trabalhar. Então, isso também não tem preço. Outra vantagem que eu também já falei, eu já ouvi em ambiente de trabalho, não quero nem falar que foi na última empresa, na anterior, nem nada, mas assim, uma coisa que a gente ouve muito, tá ruim aqui, lá fora tá pior. Eu já ouvi isso. A gente ouve muito. Então, se você não tem nada mais para agregar de diferencial no mercado, é oferta e demanda, não tem jeito. Se você é o profissional que faz a mesma coisa que todo mundo faz, você vai estar limitado a isso, vai ganhar menos e vai passar por isso. Você vai ter que se contentar no ambiente que você está e vai ganhar menos, vai ficar desempregado e vai correr atrás. Agora, hoje, isso não me assusta mais. De tá ruim lá fora. Não, aqui eu tenho um horizonte azul. Eu posso trabalhar para qualquer empresa do país. Eu posso trabalhar. Eu tenho um portfólio que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, para o meu trabalho chegar na minha frente. Antes de vender para você o que eu tenho para vender, eu te mando aqui, tá aqui o trabalho que eu já desenvolvi. Isso fala muito de mim, do meu trabalho. Então, eu não tenho mais medo de trabalhar. Eu posso morar no interior ganhando um salário de capital. Ou melhor, né, ganhando um salário, né, de Europa, ganhando em euro, ganhando em dólar. Se vocês olharem a foto que o Túlio colocou minha na chamada, e até que está no meu LinkedIn, que eu tenho que atualizar, vocês vão reparar que eu estou um pouquinho menos calvo, menos careca do que eu estou nesse momento, né? Estou com um cadinho mais de cabelo. Até isso foi implante, não. Foi implante, não, isso. Foi implante. Eu tive a oportunidade, eu trabalhava... Isso me indica aí o médico aí também. Vou te indicar, Túlio, vou te indicar. Cara, eu no ambiente fabril, você vai usar capacete, você vai tomar sol, você não pode se afastar. Eu pude realizar esse sonho meu, a indústria arrancou meus cabelos todos, e eu pude fazer isso, me proporcionar. Tanto financeiramente, eu pude juntar uma graninha para fazer isso, como até mesmo de poder me cuidar, né? Eu estou podendo tratar dos meus dentes que eu tinha negligenciado, eu pude tratar da minha autoestima, botar um pouquinho de cabelo, até um tupetinho, hoje eu já ameaço aqui um tupetinho.